O que esperar de uma sessão de Reiki xamânico? Eu sou Jefferson Tomazella, mestre de Reiki. E antes de falar o que esperar, tem que falar que temos aqui dois tipos principais de sessão, apesar que o funcionamento por trás é o mesmo, mas esses dois tipos são a distância e presencial. Numa sessão presencial, o que esperar é um ambiente confortável inicialmente, um lugar para se deitar, geralmente é uma maca, limpa, claro, com todos os procedimentos de higiene, onde você vai se deitar. A pessoa que vai aplicar o reiki, o reikiano, vai ativar os símbolos e chamar a energia, fazer os rituais que ela tem que fazer ali. Se ela usar incensos ou velas, ela vai te perguntar se tudo bem para você, se não tem nenhum problema acender algum tipo de incenso ou uma vela. Se ela usar cristais, ela vai posicionar os cristais, vai fazer o que for necessário para criar o ambiente e você chegar ali e vai se deitar e vai receber. Então essa pessoa ativa esses símbolos, inicia o procedimento, pede ajuda aos seres que ela confia e ela vai chegar com as mãos próximo a você. Algumas pessoas tocam, outras pessoas não. Não faz diferença para a terapia em si. A única diferença é a sensação que você tem. Tem pessoas que são mais para contato, tem pessoas que não gostam muito de contato. Então você pode falar isso. E tudo bem. E durante isso, e agora o que eu vou falar, antes de eu falar o que acontece durante a sessão, porque é basicamente a mesma que a distância, vamos falar o que você vai esperar no início de uma sessão à distância. Numa sessão à distância, vocês vão combinar um horário. Isso se não for programado. Mas vamos lá, vocês vão combinar um horário. Nesse horário, você vai na sua casa ou no lugar que você estiver, sentar-se ou deitar-se em algum lugar confortável. Você pode preparar tudo o que você quiser no seu ambiente, desde incensos, velas, cristais, algum tipo de aroma, o que você achar que faça sentido, ou até o que a pessoa pedir para você, se fizer sentido para você também, claro, às vezes ela pode pedir um incenso, mas que você não gosta, tudo bem não usar, ou você tem alergia, certo? Mas enfim, você vai preparar o ambiente, a pessoa vai fazer o ritual dela de envio, ou se não tiver nenhum ritual, vai fazer o procedimento de envio à distância. No momento marcado, você vai simplesmente ou mentalizar ou falar em voz alta dizendo que aceita o envio do reiki xamânico. Isso vale para qualquer reiki também, mas que aceita o envio. E aí agora chegamos na parte que é igual para os dois. O que acontece durante esse envio? O que acontece durante essa sessão? O que esperar? Eu já falei isso no vídeo, e uma coisa é importante: para cada pessoa pode ser diferente, mas tem alguns pontos que costumam acontecer. O primeiro ponto é relaxamento. Então, quando você começar a receber esse envio, você vai comumente se relaxar. Depende do quanto você tiver com a cabeça acelerada, agitado, com ansiedade, ou com medo, ou qualquer outra emoção forte, você vai começar a perceber aquilo acalmando um pouco, ou se você estiver realmente imerso naquilo, talvez demore para você perceber, porque você não conseguiu deixar o corpo pronto para sentir. Vamos colocar dessa maneira. Quer dizer que não está funcionando? Não, está funcionando sim. Mas talvez você só não sentiu o suficiente ainda. Então o relaxamento é um dos primeiros. Porém, em pouquíssimos casos, já aconteceu comigo sim, já aconteceu com clientes, você pode, em vez de sentir esse relaxamento, você vai sentir uma energia, uma disposição. Certo? Só que isso não é uma disposição, uma energia de ansiedade. É uma disposição, uma energia de realmente energia para você fazer aquilo que você tem que fazer ou quer fazer. Ou seja, em pouquíssimos casos vai acontecer de você, em vez de relaxar, realmente ficar enérgico, enérgica. Mas acontece. Certo? Outra coisa comum de acontecer é começar a sentir alterações de temperatura no seu corpo. Pode ser tanto para frio quanto para calor. Ou seja, de repente você está embaixo de uma coberta e você começa a sentir frio durante o envio. Ou você está num dia quente ali, solto e começa a sentir um calor. Perdão, está num dia frio e começa a sentir calor. Então tem essa variação possível, não é sempre que acontece. Eu mesmo, raramente eu sinto alteração de temperatura, mas tem pessoas que sempre sentem. Certo? Você pode sentir também vibrações dentro do seu corpo. O que são essas vibrações?
É como se estivesse passando alguma coisa por dentro de você. É como se, quando você mexe com a água, passa a mão numa bacia, num balde cheio com água, e você sente aquela pressão da onda, sabe? Que você leva a mão assim e sente a água passando e indo atrás da sua mão, como se estivesse realmente, digo, como ela está fazendo essa resistência à sua mão passar, é como se isso estivesse passando dentro de você, tipo, dentro do fluido energético do seu corpo, e você sentisse essa ondulação, alguma coisa passando dentro de você. É difícil descrever exatamente isso, porque é uma sensação interna que a gente não tem algo comum e tão frequente assim acontecendo. Formigamento pode acontecer? Pode acontecer sim, e algumas pessoas confundem o formigamento com essa vibração. Ela é mais intensa. Ela é bem mais intensa que um formigamento. E dá para diferenciar de um formigamento físico do formigamento da energia passando. Então você vai sentir vários tipos de sensações. Frio, calor, a energia passando, formigamento. Você pode, além das sensações físicas, você pode ter algum tipo de visão. Ver alguma coisa, uma imagem, lembrar de uma pessoa, ouvir alguma coisa. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior e podem ouvir. Calma que isso é tudo tranquilo, gente. Nada é ruim, tudo é bom para te ajudar, porque o Reiki só ajuda. Mas voltando, então você pode ter sensações diversas, sentir realmente uns beliscões assim, sabe, na pele, como se estivesse passando uma formiguinha às vezes, o verdadeiro formigamento, mas um formigamento intenso, só que esse formigamento geralmente é na parte externa. Pode acontecer na parte interna, pode, mas comumente na parte externa. Às vezes, comigo já aconteceu de sentir cócegas. Isso, comecei a sentir cócegas de repente. Então, são diversas sensações que você pode ter durante esse processo. Resultado: no começo, geralmente, nas primeiras semanas, o primeiro ponto que todo mundo me fala já é: eu tô conseguindo dormir melhor. Ou seja, vai ajudar a tirar a insônia, a acalmar, a reduzir a sua ansiedade, a reduzir o estresse, entre muitas outras coisas. Por quê? Porque o Reiki mexe com a nossa parte emocional e ele equilibra a parte emocional. Ele equilibra seus chakras, que vão equilibrar a sua parte física, a sua parte emocional. Vão te equilibrar como um todo, mas você vai conseguir fazer as suas funções, deixar o corpo fazer as suas funções com uma regularidade melhor, com um equilíbrio melhor. Além disso, tem uma parte que talvez você não goste muito, que é a parte de limpeza. Isso vem depois, não é durante o envio, certo? Isso vem depois do envio. A parte de limpeza pode ser vômito, pode ser diarreia, pode ser suor excessivo, pode ser uma crise de choro, porque você pode ter lembranças. Talvez você nem saiba o que está lembrando, mas tem uma crise de choro. Por que isso? Para colocar coisa para fora. Quando a gente limpa a casa, você não tem que ver onde está a sujeira e tirar ela. É a mesma coisa aqui. Você vai limpar. E o jeito que o corpo tem para se limpar é o jeito físico. Mesmo sendo uma parte emocional e uma parte energética, a limpeza física acontece. Quanto mais você frequentemente usa, menos a limpeza é forte, porque você já está cada vez mais limpo. Então não precisa tanto. Mas as primeiras vezes, quando você vai começar a receber o Reiki lá bem assim, aí é intenso, tá? Então é intenso. Nada que você tenha que se preocupar. No máximo sente por algum tempo, dura 1, 2 dias, não direto, picado durante esses dias, essa limpeza. Às vezes pode se estender até uma semana, já aconteceu comigo de uma semana, mas nenhum problema, também é tudo natural e é tudo para te melhorar. Além disso, sua vida vai começar a melhorar como um todo. Porque você começa a ficar mais equilibrado, começa a ter mais clareza mental, começa a melhorar tudo. Então, durante a sessão de Reiki, como eu disse, você vai ter essas sensações e depois toda essa carga positiva junto. Algumas pessoas podem não sentir nada. Isso acontece sim. Já, como eu falei, já falei em vários vídeos, a minha mestra não sentia nada. Mas está acontecendo. Ou seja, você vai deitar-se lá, sentar-se, a pessoa vai aplicar o Reiki em você e talvez você não sinta nada. Talvez você fale, não aconteceu nada comigo. Pode ser um pouco de resistência, porque você não acredita nisso, mas pode ser que você não sinta nada mesmo. E tudo bem, está funcionando do mesmo jeito. Como eu disse, a minha própria mestra de Reiki não sentia nada. Ela me enviava, eu sentia. Eu enviava para ela, eu sentia, mas ela não sentia. No máximo, o relaxamento. Mas nenhum tipo de energia, nenhuma outra coisa. Então, vá e use. Vai com calma, vai com tranquilidade.
porque essa é uma ferramenta maravilhosa que a gente tem à disposição. A diferença agora do envio presencial para o envio à distância. No envio presencial, por que algumas pessoas acham que o envio presencial funciona melhor? Ou que o à distância pode não funcionar? Pelo simples fato de que quando você está presencial, você consegue se abrir mais. A gente tem uma carga que foi trazida durante a nossa infância, gestação, nossa vida adulta, tudo, porque tudo tem o fator distância e o fator tempo. Se você tem que aprender alguma coisa, tem a distância, tem o tempo, tem que fazer o esforço. Se você quer fazer isso, aquilo, tem tal coisa, tem que tocar, tem que chegar até o lugar. E quando tem alguém perto, você se sente mais acolhido. Mas a energia está funcionando do mesmo jeito. A única e real diferença de um envio à distância para um envio presencial é a sensação que você que está recebendo vai ter. Isso depende também da sua abertura, porque se você for uma pessoa mais aberta, você vai sentir até mais no envio à distância. Se você é uma pessoa introvertida, que gosta de ficar sozinha, então talvez você se sinta melhor com o envio à distância. Porque você vai ficar em paz no seu lugar, no seu canto, sem ter ninguém perto, e vai receber toda essa energia maravilhosa. Então, novamente, a única diferença de um envio presencial e à distância é a abertura que a pessoa dá. Claro que depende do reikiano também, porque ele pode não se abrir, ele ou ela, no caso, pode não se abrir o suficiente e talvez não flua, porque talvez ele não acredite que a energia funcione bem à distância. Então a sensação que você vai sentir ao enviar pode não ser a mesma do que fazer um envio presencial. Ah, mas quando eu faço envio presencial, as pessoas choram de emoção, e quando eu faço envio à distância, elas não me falam nada. Bom, tem dois pontos. Primeiro, que presencialmente você está lá para ver, e as pessoas não costumam falar muito quando elas têm uma crise de choro, assim. A não ser que realmente você peça para falar e elas expliquem que tiveram. Mas não costumam falar muito. É mais comum você, estando presencial, ver ali. E outra coisa, essa parte de abertura de emoção acontece com envios mais prolongados. Quando você vai fazer várias posições ao longo do corpo, ou quando você que está recebendo, recebe por muito mais tempo, a abertura começa a se expandir, porque você está recebendo. Claro que isso sempre tem um limite e a energia nunca vai mais do que o seu corpo aguenta. Mas você está se recebendo e você pode se abrir mais. E isso pode funcionar à distância também. É só fazer um envio mais demorado. Da mesma maneira. Mas tem pessoas que conseguem se abrir logo de cara. Então, é uma coisa que varia bastante, porque depende realmente da abertura dos envolvidos. Dessa abertura do sentimento dos envolvidos. Então é isso, eu espero que eu tenha esclarecido o que esperar de um envio de reiki à distância, de um envio de reiki presencial, e que a única diferença deles é o quanto você se abre para receber, porque a energia funciona da mesma maneira encostado a 1 palmo de distância, a 10 quilômetros de distância ou do outro lado do universo. Eu agradeço a sua presença aqui. Beijo, abraço fofinhos e tchau.